Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 18, verso 21 até o 24. 1 Reis capítulo 18, verso 21 ao 24 está escrito: Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividi-o em pedaços, e põem sobre a lenha, porém não metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, eu porém sobre a lenha e lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, este é Deus. E todo o povo respondeu e disse: Boa é esta palavra. O tema da mensagem: a restauração do altar. Deus levanta um profeta chamado Elias, significa Jeová é Deus, e foi escrito em 874 anos antes de Cristo, e se aplica para nós. Essa mensagem é uma mensagem tão atual, escrita há tantos anos, 874 anos antes de Cristo. Deus levanta um profeta num tempo de crise, num tempo que os profetas de Deus estavam sendo mortos, estavam sendo massacrados. Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel significa casta, uma mulher endemoniada, uma mulher perturbada, que não era filha de Israel, que não pertencia a Israel, era uma mulher daquela região de Tiro e Sidom. E essa mulher casou com, ou melhor, Acabe casou com essa mulher chamada Jezabel, e essa mulher introduziu os Baals, Balins, toda idolatria foi introduzido em Israel. E a Bíblia fala que por conta disso, Deus levanta um profeta chamado Elias, significa Jeová é Deus, num tempo de crise. E ele se apresenta diante do grande rei chamado Acabe e Jezabel. Ele fala: tão certo como Deus vive, em cuja presença de Deus eu estou, não choverá por um bom tempo, para que saibam que Baal não é o Deus da fertilidade, não é o Deus da chuva, e sim o Deus vivo, o Deus de Israel. Não haverá chuva, e haverá uma grande seca, uma grande miséria em todo Israel. E o profeta entregou o recado, e Deus leva lá para a região de um lago, de um ribeiro chamado Ribeiro do Querite, um lugar meio desértico. E de repente veio uma grande seca, tão forte, tão terrível. Mas o profeta, amados, nesse Ribeiro de Querite, que era um lugar deserto, Deus dá a ordem para que os corvos alimentassem o profeta com carne e pão. Irmãos, Deus é Deus. Você pode estar no deserto, mas o pão de cada dia não vai faltar para o justo. Deus usa os improváveis, mandava corvos, e não trazendo comida estragada, porque geralmente corvo come comida podre, pega resto, mas ele trazia o filé mignon para o profeta. E a Bíblia fala que Deus alimentou o profeta com carne e pão, e a água do Querite sempre tinha lá para o profeta. Mas acabou o tempo, Deus falou: agora sai dessa região, agora vai para o lado de Sidom, porque eu dei a ordem a uma viúva
que te alimente, que te sustente. E quando ele chega na casa daquela viúva, ele fala: traga um pedaço de pão, e ela trouxe. Agora ele fala assim, ou melhor, traga um pouco de água, ela trouxe. Eu quero agora que você faça um bocado de pão para mim. E a mulher disse: eu tenho só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer para mim e amanhã já não tem mais. E o profeta diz: assim diz o Senhor, faça como eu te ordenei, porque não faltará pão, não faltará alimento na tua casa. E aquela mulher, ela decidiu obedecer à voz do profeta, porque ela já tinha orado: Senhor, traga o livramento, e Deus manda o profeta, e o profeta testa a fé dela: faça um bocado de pão. E aquela mulher obedeceu. No outro dia, a farinha da panela fluiu, e o azeite da botija sobejou, quer dizer, transbordou. E o profeta morou na casa daquela mulher por um tempo. Agora ele foi sustentado, foi protegido naquela casa daquela mulher. E agora o Senhor fala assim: se apresenta agora diante de Acabe. Eu quero que faça um desafio. Se Baal é o Deus do fogo, que ele desça fogo. E quando Baal agora, melhor, quando o profeta Elias se apresenta diante de Acabe, ele manda que haja um ajuntamento, que venha todo o povo de Israel participar nesse desafio, porque o Deus a quem mandar fogo, esse é Deus. E o profeta fala: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? E ele exorta o povo: se volte para Deus, renuncie a Baal, rompa com Baal, rompa com a idolatria, porque é tempo de restauração do altar. E a Bíblia fala que o altar foi restaurado, e quando o profeta orou, o fogo desceu, e todo o povo se prostrou, e todo o povo adorou, e todo o povo declarou: só o Senhor é Deus. Irmãos, o que o Senhor quer trazer de lições para nós de uma forma prática? A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês, que o segredo das bênçãos de Deus não depende de um governante, ou de circunstâncias, e sim depende quando nós restauramos o altar ao Senhor, quando nós nos consagramos ao Senhor de todo o coração, as bênçãos virão. Deus traz a prosperidade. Então eu vejo a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês: a restauração do altar começa com uma decisão. 1 Reis capítulo 18, verso 19, houve o ajuntamento no Monte Carmelo, e os 400 profetas de Baal foram ajuntados, e o profeta fala para o povo: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Se Baal é o Deus do fogo, que ele mande fogo. Mas vamos ver agora esse desafio. E amados, a Bíblia fala que os profetas de Baal, eles cortaram um novilho pela metade e fizeram um altar e começaram a invocar a Baal. Passaram o dia inteiro invocando Baal, declarando: Baal, tu és o Deus do fogo, manda fogo. Mas eu quero trazer de uma forma prática o que significa, amados, estar com o coração dividido, a mente dividida. Muitas vezes, amados, as coisas do mundo estão em primeiro lugar. Idolatria não significa também um objeto que você está vendo, que tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, mas significa também amor exagerado por alguma coisa, amor exacerbado por alguma coisa. Muitas vezes pode ser o teu cargo, o teu filho, a tua esposa, pode ser uma posição, o dinheiro está acima de Deus. Muitas vezes hoje tem gente tão fanático que está procurando psiquiatra porque está viciado no Facebook, no Instagram,
e nessas redes sociais que a pessoa passa quase 24 horas, está presa, está amarrada, está oprimida, aquilo está exercendo um domínio. Sabe o que significa Baal? Significa dono, significa servo. Irmãos, quem é dono da sua vida é Deus. Deus quer ser Senhor da sua vida. E nós temos que entender que hoje o Senhor está falando para nós nesta noite. A restauração do altar começa com uma decisão. Irmãos, eu não sei como foi teu ano 2018, mas esse ano Deus está falando: Daniel, se consagre, busque mais a minha presença, porque eu vou fazer maravilhas na tua vida. Porque quando eu decido meu altar, eu vou restaurar, eu vou pedir para Deus, que Deus venha me santificar mais, eu vou ler a Bíblia toda esse ano, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero estar mais com a minha esposa, com meu filho, orando mais, semeando na minha casa as bênçãos de Deus, sendo o melhor pastor, começando dentro da minha casa. As bênçãos vão ser derramadas de profusão. Eu falo, pobreza espiritual atrai a pobreza material. A gente não pode ficar dependendo de um governo. Meu querido, você é regido pelo governo de Deus. E quando você entende essa verdade, a Bíblia fala em Mateus 6,10: venha o teu reino, venha o teu governo, Senhor, e faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Então decida, meu querido, hoje eu vou abrir mão dos pecados de estimação. Eu vou romper hoje com tudo aquilo que rouba o tempo de Deus, porque às vezes as pessoas ficam 3 horas na televisão, não conseguem orar 5 minutos. Aí vai orar, só vem pensamentos malignos, a mente fica dispersa, não consegue orar 5 minutos. E a Bíblia fala: orai sem cessar. O mundo hoje está entrando dentro da igreja, está influenciando hoje festas malignas, festas que vai contra os princípios da palavra de Deus, hoje está influenciando a igreja. A igreja tem que influenciar o mundo. A Bíblia fala: não se conformeis com as coisas deste mundo, não tome a forma deste mundo, mas procurar entender qual a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Qual a vontade de Deus? Que você seja um instrumento poderoso nesta terra, que você viva o evangelho da cruz. Significa uma vida consagrada ao Senhor, porque esse evangelho da teologia da prosperidade está levando as pessoas a ter o material, mas estarem vazias de si mesmos, vazias de Deus, só querem as bênçãos que nós desejamos, que a gente deseja de todo o coração, andar com uma vida cheia do Espírito Santo, porque uma vida cheia do Espírito Santo, aonde ele vai, ele leva a graça, ele leva a unção, ele leva as bênçãos de Deus, ele influencia o ambiente, ele muda o ambiente, ele influencia as pessoas, os demônios que se levantam contra ele, não resistem, porque ele está tão cheio de Deus, porque ele entendeu o propósito de Deus. Eu vou expressar a glória de Deus, eu vou expressar o poder de Deus, a vida de Deus, e os demônios não prevalecerão contra a minha vida, porque eu não tenho aliança com o mundo, a minha aliança é com Jesus, e se Jesus está em mim, eu vou viver como Jesus viveu. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor? 1 João 2,6 fala assim: aquele que diz que está em mim deve andar como eu andei. Já pensou que responsabilidade? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores, porque a unção que está sobre você é a unção do Espírito Santo. Para qual propósito? Manifestar as obras de Deus na terra. Meu querido, teu pedaço você tem que dominar, porque o Espírito Santo de Deus quer que você domine a tua casa. Como assim? Na força, na violência? Não, no poder do Espírito Santo. Eu e a minha casa e os meus filhos servem ao Senhor, não serve a Baal, não serve a demônios. Se
alguém da tua família está servindo, ore: Senhor, profetize salvação, salvação, que eles conheçam a Deus, que eles adorem a Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, vem dele, não vem de homens, não vem de demônio, vem de Deus. E nós vemos aqui, o povo estava adorando Baals, estava adorando a Balins, e veio seca, 3 anos e meio de seca, uma seca tão terrível, que o povo estava passando necessidade, os animais morrendo, estava havendo uma grande miséria na nação, por conta do pecado, por conta da idolatria. Mas o Senhor levanta o profeta e diz: povo, tome posição, porque Deus vai fazer uma obra de espanto, Deus vai mudar a situação. Mas eu vejo, amados, outra grande verdade aqui. Segundo ponto que eu quero compartilhar: o altar em ruína, qual a consequência? Traz miséria. 1 Reis capítulo 18 verso 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu quero compartilhar em Romanos capítulo 12 verso 1 e 2, fala assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se entregue a tua vida como um sacrifício. No altar era sacrificado um animalzinho, e era consumido pelo fogo, e a fumaça subia. Quando subia, era o sinal que Deus estava aceitando. O que significa que a tua vida tem que estar no altar. A sua vida é um altar ao Senhor, e a tua vida de louvor, de adoração, de busca ao Senhor, vai subir como cheiro suave. Deus olha e se inclina, e está ouvindo o nosso clamor, está ouvindo o nosso louvor, nossa adoração, mesmo passando por lutas, mesmo passando por momentos de alegria, mas Ele está louvando em tudo ao Senhor. Ele anda uma vida de santidade, aonde Ele passa, Ele manifesta o reino de Deus, Ele abençoa, Ele influencia as pessoas. Ele não é influenciado pelas pessoas que têm pensamentos diferentes, mas Ele é aquele que passa a visão, que fala do amor de Deus. Esse é aquele que tem a vida no altar, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, amados, o profeta Elias, ele tinha uma mente voltada a Deus, ele tinha o seu coração voltado para o povo, ele sofria com o sofrimento do povo, mas ele fala com tanto amor: povo, agora chegou a minha vez, eu vou restaurar o altar do Senhor. E ele ajunta as 12 pedras, que significava as 12 tribos de Israel. Cada tribo significava cada pedra. E ele fala: agora, com a unidade do povo, com o altar agora restaurado, com um novilho agora no altar, eu vou orar e Deus vai mandar fogo. E, amados, eu vejo agora a terceira verdade, que o altar restaurado traz prosperidade. 1 Reis capítulo 18 verso 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, ainda lambeu a água que estava no rego. Eu quero trazer algo muito especial aqui, que é uma palavra que certamente vai mexer com você nesta noite. Quando foi feito o altar do Senhor, os profetas passaram o dia inteiro, se cortaram com aquelas lanças, aquele alto flagelo, e Baal não mandou fogo. Agora o profeta fala: agora chegou a minha vez. E ele manda abrir uma vala ao redor do altar, e faz o altar segundo
o padrão que Deus ordenou. Ajunta as 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel. Irmãos, é com a unidade da igreja que Deus vai fazer a obra. Não é uma placa de igreja A, B, C, D, mas a unidade que vai promover, que vai liberar esse fogo do Espírito Santo. E amados, naquele tempo a água era valiosíssima, e ele manda abrir um rego e fala: agora encha esse rego com água. Irmãos, o que o Senhor me falou muito forte no meu coração: no altar do Senhor, os meus filhos têm que estar preparados para entregar o seu melhor, aquilo que é valioso, entregar totalmente a mim. O que significa? Tudo aquilo, amados, que toma o lugar de Deus, entrega nas mãos de Deus e diga: Senhor, eu quero que a minha vida, meus dons, meus talentos seja para a bênção e a glória de Deus. Eu dou o meu melhor, porque irmãos, muitas pessoas entregam a sua vida para Jesus, a metade para Jesus, a metade ainda para o mundo, a metade ainda para os pecados de estimação. Deus te quer por completo, por completo. E a Bíblia fala que foi encher o rego de água. Agora o profeta, ele ora e fala: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que todo esse povo saiba que tu és um Deus que manda fogo, que é o Deus do fogo, não é Baal não, mas é o Deus do fogo. Que esse povo veja a tua mão poderosa. E de repente o fogo incendiou aquele altar, e aquela água que estava naquele rego, o fogo veio e lambeu aquela água. Significa que Deus é o Deus do impossível. Não tinha álcool, não tinha gasolina, e o Senhor botou fogo naquela água. Irmãos, Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. E Deus do impossível fará o impossível acontecer na sua vida, no seu casamento, na tua área sentimental, na tua área material. O que o Baal fez há longos anos, que se achava que era o teu dono, hoje você está rompendo com Baal e dizendo: eu vou servir ao Senhor, eu quero 2019 andar com o Senhor, ter uma aliança com o Senhor e deixar de ser um crente meia boca, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Você é um crente espírito, alma e corpo voltado para Deus, porque Deus te criou para o louvor da sua glória. Deus é um Deus ciumento, Deus é um Deus que procura adoradores. E Deus, quando vê um adorador, Ele para e fala lá para o céu: anjos, se aquietem, porque o meu filhinho está orando, a minha filhinha, ela está gemendo, está passando uma luta, um perrengue daqueles, mas está dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em Ti. Eu não sei como eu vou enfrentar essa situação financeira, mas meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir as minhas necessidades. Senhor, estou sendo oprimido por homens poderosos, mas eu confiarei que o Senhor é por mim. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? E o Senhor fala: ai, meu filhinho, minha filhinha, esse louvor, essa adoração mexeu comigo. Anjos, vá lá dar um sossega-leão para aqueles demônios que se levantaram, e entrega a vitória para o meu filho, para a minha filha. Irmãos, o céu está à disposição daqueles que servem a Deus. Deus vai usar os corvos, Deus vai usar os improváveis para abençoar você, para que você cumpra o propósito de Deus nesta terra. Mas saiba que o justo não mendiga pão, o justo tem a provisão do Senhor, tem o cuidado do Senhor. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você: arrependei-vos. Até quando cochearei entre dois senhores? É tempo de arrependimento. Jesus está para arrebatar a sua noiva, Jesus está para arrebatar a sua igreja
Prepara-te, ó igreja. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Você está neste mundo para cumprir o propósito do Senhor. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor te escolheu e te comissionou para que você vá. Olha que a Bíblia fala. João capítulo 15, verso 16 fala assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designeis para que você vá e que você dê fruto, e esse fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Deus quer levantar uma geração de Elias. Quando orar, o fogo desce. Quando orar, os demônios batem em retirada. Quando orar, Deus muda o ambiente, porque quem comanda a sua vida não é Sagitário, Capricórnio, não é o signo do Leão, de Virgem, mas é o Espírito Santo de Deus que comanda a sua vida. Que você se levante e diga: 2019 será um ano da vitória na minha vida, porque eu decido, eu vou obedecer a Deus. Eu vou servir a Deus, não vou servir a religião, mas eu vou servir ao Senhor, porque Ele pagou um preço impagável lá na cruz, para que eu viva uma vida com dignidade. Se eu não estou vivendo, porque eu estou amarrado com baúzinhos para cá, baúzinhos para lá, amados, é tempo de decisão. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Glória a Deus. Talvez você teve compromissos, mas você decidiu: eu vou para a casa do Senhor, eu vou receber a palavra do Senhor. Talvez você que está me vendo pela internet decidiu: eu vou ouvir a palavra do Senhor. E a palavra traz libertação, exortação, consolação e edificação. E o Senhor fala nesta noite, Ele quer levantar um povo que vai dizer: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o Deus Jeová de Sabaote, o Deus da batalha, Ele cuida de mim. Que você tenha esse orgulho, porque Deus quer restaurar essa autoimagem negativa. Chega de se sentir uma ameba. Você olha para o espelho, saiba que Deus te fez perfeito. Você é a coroa da criação, você é propriedade exclusiva de Deus, você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus te ama com amor eterno, que Ele mandou seu Filho para morrer na cruz, para que você viva uma vida de poder e se alegre todos os dias na sua vida, porque o teu nome está escrito no livro dos céus. Se alegre todo dia, porque um dia quando você fechar os teus olhos, você estará diante do Eterno, porque Ele te escolheu. Que coisa linda, que coisa tremenda. Eu quero terminar. Quando o fogo caiu, o povo se botou o rosto em terra, se prostraram todos e declararam, confessaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus na sua vida, meu querido, porque Ele é o Deus do fogo, Ele é o Deus da prosperidade, é o Deus que manda água, é um Deus que vai trazer na tua casa a provisão, a vitória, a cura, a restituição, um casamento abençoado. Deus vai restaurar esse amor ao coração da tua esposa que está frio. Deus vai restaurar essa alegria, esse amor, esse fervor. Porque, meu querido, quando Jesus habita dentro de uma casa que dá relevância, que dá honra para Deus, Deus abençoa essa casa. E se entrar algum invejoso, a inveja fica lá fora, mas não vai adentrar na tua casa, porque na tua casa não vale encantamento, não vale opressão maligna, porque você está protegido, amparado pelos anjos do Senhor. E agora havia ainda a seca, e o profeta falou: eu vou subir no monte, eu vou orar, e o meu Deus, a quem eu sirvo, vai mandar
uma chuva copiosa, e vai acabar com a miséria, vai acabar com a seca. Irmãos, imagina um tempo hoje tão difícil a qual nós estamos vivendo na área econômica, e se levanta um profeta e diz assim: amanhã vai haver uma grande prosperidade para todos, porque a água era a maior riqueza, porque o povo vivia de agricultura, e a chuva, se a chuva vem, vai ter bênção, né? A agricultura, o que você plantava vai colher. E o profeta subiu no monte, e no monte ele ora com insistência, e a Bíblia fala, ele dá ordem para o seu moço, fala para Acabe correr para a casa dele, porque vai vir uma chuva copiosa, uma torrente de grande chuva. Irmãos, que fé! 3 anos e meio que não chovia, ele fala, vai ser uma chuva abundante. E amados, quando ele desceu e arrumou um abrigo, a chuva veio e acabou com a crise, e Deus trouxe uma grande prosperidade, e mostrou que Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus da provisão. Irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, que Deus está mandando chuva na tua casa, essa aridez, esse tempo de secura, esse tempo tão difícil de briga, de contenda, de desânimo, de depressão, esse momento terrível na tua casa, negócios amarrados, coisas na justiça travado. Está chegando a hora que Deus vai te surpreender com a provisão que vem da parte do Senhor.